E falar um pouquinho sobre o Enem. Aqui, todo mundo aqui é ensino médio, né? Tá por dentro do Enem, já sabe um pouquinho das dúvidas, das angústias dos alunos, das angústias dos pais quando chegam para fazer a matrícula em sala de aula. Então a gente vai tentar dar algumas ideias, uma pincelada bem básica. Vamos tentar ser bem superficial e depois, se for o caso, vocês podem procurar a gente vai detalhar um pouquinho mais, até um pouco a respeito da teoria de resposta ao item, que é a área que a gente está trabalhando com um pouco mais de força. Meu nome é Fred, eu estou trabalhando na Evolucional, a gente vai fazer uma palestra aqui, uma conversa sobre Enem. A Evolucional pode entrar aqui, depois a gente pode até comentar um pouquinho, mas a gente vai tentar focar muito mais no que é necessário para a gente aumentar, melhorar as notas dos alunos. O título é meio sugestivo, né? A gente sabe que 7 passos, 5 passos é uma coisa que não dá, não é automático, mas a gente achou interessante manter assim porque a gente consegue estruturar algumas ações que a gente acredita como relevantes para a melhora do desempenho dos alunos neste Enem. Para a gente começar, né, a gente tem que falar, obviamente, da importância do Enem, o quanto que o Enem já está difundido aí. A gente aqui em São Paulo, a gente ainda tem um pouco de FUVEST, um pouco de Unicamp, um pouco não, muito. Isso cria uma dificuldade muito grande para as escolas. Como que eu preparo para a FUVEST, preparo para a Unicamp e continuo preparando o aluno para o Enem? Porque é um paradigma ligeiramente diferente. A gente tem alguns pontos em comuns, mas a gente sabe que quando a gente está trabalhando de Enem, a gente tem algumas especificidades. Então, vamos tentar levantar um pouquinho dessa importância, porque é uma realidade já consolidada, o alcance do Enem, a quantidade de alunos a cada ano aumenta. No ano passado, 7 milhões e 500, os números são realmente gigantescos. É um processo muito arriscado que acaba acontecendo, inclusive alguns problemas acabam aparecendo por causa do tamanho da logística disso daqui. Mas é um exame que está cada vez mais abrangente. É um exame que todas as universidades federais, de alguma forma, utilizam o Enem como processo seletivo. A gente vê o número de adesões de estaduais, a gente vê que para o ensino particular, para o ensino superior particular, a gente também está utilizando muitas ferramentas do Enem. Então, não é um assunto que a gente pode deixar de lado. E um dos mais importantes aqui, acho que a gente às vezes tem até alguns calafrios, é o reconhecimento do mercado do Enem como uma régua que avalia a qualidade do meu colégio. Quando a gente chega a gente está trabalhando com várias escolas e a gente inclusive faz parte de um grupo de escolas. O pai, para matricular um aluno no ensino infantil, ele pergunta: qual que é o resultado do Enem dessa escola? E a gente tem que, cada vez, dar uma resposta mais à altura. A gente não pode deixar de lado a importância, o reconhecimento do mercado, por mais que a gente, às vezes, alguns de nós, não concorde com o aspecto X, aspecto Y do Enem, a gente sabe que o mercado reconhece como um indicador de qualidade. Então, por isso, a gente precisa, de alguma maneira, atacar esse problema. A ideia a gente estava acostumado com um paradigma diferente. Pensando em preparação para vestibular, a gente tinha alguns expoentes, FUVEST, Unicamp, vestibulares das federais, que trabalhavam com uma determinada abordagem. Estamos num novo paradigma. A gente está trabalhando com Enem. Enem é um pouco diferente. E agora, o que eu faço? Eu, como gestor de escola, os professores ficam desesperados. Qual que é o método para a gente trabalhar com novos paradigmas? Vocês sabem, basicamente, a gente precisa entender esse novo contexto. A gente precisa avaliar o que a gente consegue, onde que a gente consegue atuar. Não adianta a gente fechar os olhos e continuar dando as mesmas aulas que a gente dava
há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. A gente tem que se adaptar. Para isso, o primeiro passo é entender. A partir desse entendimento, a gente precisa atuar nesse novo contexto. A gente precisa extrair algumas informações e descobrir como utilizar essas informações de maneira eficiente, de maneira bacana com os nossos alunos. Então eu vou levar a apresentação nesse ritmo. Primeiro a gente vai entender algumas coisas do Enem e depois, bom, agora que eu sei isso, como que eu tiro vantagem dessa informação? Entendendo. Vamos começar entendendo. Primeira coisa, a coisa mais básica aí do Enem é... O som tá bom, gente? Tá tudo... Pode. Fica à vontade. A primeira coisa que a gente tem que entender do Enem é como que a nota é calculada. Isso daí é um terror. O aluno lá faz a prova, ele acerta 30 questões e aí o colega dele também acerta 30 questões. O que acontece? As notas de um e de outro podem ser diferentes. Então, o primeiro passo que eu quero dar aqui é falar um pouquinho a respeito da teoria de resposta ao item e um pouquinho a respeito de como que a gente calcula essa nota do Enem. Então, vamos imaginar essa imagem, vocês já devem conhecer aí de manuais do INEP, é a famosa régua. Qual que é o pressuposto que a gente tem quando a gente fala de TRI? Primeiro, os itens. Eu vou em alguns momentos chamar de itens, em alguns momentos chamar de questão, tudo bem? Mas os itens, eles têm características que independem do aluno. Qual que é uma dessas características que independe do aluno? O grau de dificuldade. Então, olhando uma régua, o INEP, através de pré-calibrações, determinou que um dos itens do banco de provas, do banco de itens deles, tem uma dificuldade aqui perto de 300, o outro um pouquinho acima de 300, um outro um pouquinho acima de 500 e distribuiu todos os itens do banco nessa determinada régua. Esse é o primeiro pressuposto. Os itens têm características que dependem apenas dos itens. O segundo pressuposto é que um aluno, um estudante, uma pessoa tem uma informação que independe da avaliação. Qual que é a informação? É o grau de proficiência, é o quanto que o aluno sabe daquele determinado assunto. Independe, se ele faz a prova ou se não faz, aquela informação é dele. Qual que é o desafio de um teste? Qual que é o desafio de um diagnóstico? É a gente extrair essa informação que é própria do aluno, utilizando alguma ferramenta de comparação. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Vamos imaginar, gente, que seja o nosso aluninho Batman. Nosso aluninho Batman tem uma informação que eu quero extrair dele. Essa informação não vai ser a inteligência dele, senão já estava lá em cima na régua. É a altura dele, para ficar mais fácil da gente entender. Como que eu consigo determinar a altura do Batman? Eu posso colocar ele do lado de uma fita métrica e falar, pô, a altura dele aqui é 700. Só que eu não tenho essa fita métrica. O que eu tenho? Eu tenho alguns padrões de medidas. Eu tenho um padrão de medida que tem essa altura. E eu falo, o Batman é maior que essa altura, certo? Eu tenho um outro padrão de medida que tem essa altura aqui, acima de 300. O Batman é maior que essa medida. E aí eu vou comparando o Batman com cada um desses padrões de medida. Então eu vou fazer o Batman fazer uma prova, vamos imaginar isso, e ele é maior que a questão 1? É maior que a questão 1? É maior que a questão 2? Que a questão 34? É maior que a questão 34. É maior que a 19? Não é maior que a 19. O que eu posso dizer a respeito da altura ou da proficiência do Batman? Ela é alguma coisa entre 600 e 700. Qual que vai ser a altura dele aqui? Eu não sei. Eu só tenho esses padrões de medidas que foram pré-calibrados. Eu não tenho a régua, eu não tenho como extrair exatamente a informação de altura do Batman. Mas, gente, como que eu consigo aumentar a precisão disso daqui? Eu utilizo vários padrões de medidas, mais itens, mais questões. Quanto mais questões, mais eu consigo me aproximar da altura real do Batman. Teoria de resposta ao item é isso. Eu vou comparar
uma informação, altura ou proficiência, com outra informação, que é a altura dos meus padrões ou a dificuldade do item. Até onde ele consegue? Ele consegue passar das questões de dificuldade 600. Então o Batman aqui, ele teria uma altura pré-definida. A princípio é isso. Amanhã, depois de amanhã, a gente vai fazer uma palestra um pouquinho mais detalhada sobre teoria de resposta ao item. Mas só olhando isso daqui, o que vocês podem dizer para mim? Se eu quero determinar a proficiência de um aluno, eu tenho que fazer com que esse aluno vença as barreiras pequenininhas e pare exatamente na barreira aonde está o grau de proficiência dele. É isso que a gente tem que focar. A gente tem que pensar que o aluno tem que responder o básico. Não adianta ele acertar questões difíceis. Isso daqui vai dar problema. E eu vou apresentar para vocês o problema que dá. Vamos pensar numa prova real. A gente pegou a prova de 2012 de matemática, uma prova real, e colocou vários alunos acertando 20 itens. Um aluno acertou os 20 itens mais fáceis. Pensando lá na alturinha do aluno, vamos pensar aqui, é a Luísa. A Luísa acertou o item 1, o item 2, é o fácil, é o fácil, é o fácil. Eu reordenei essas questões para elas ficarem em ordem de dificuldade e começou a errar aqui. Aqui é a altura dela, aqui é a barreira que ela não consegue passar. Essa barreira é de 615,8. Isso é informação real calculada utilizando algoritmos de teoria de resposta ao item, ok? Agora eu vou pegar um outro aluno hipotético e eu vou dizer que ele vai errar todos os itens fáceis e vai acertar os 20 mais difíceis. Poxa, o aluno acertou 20 itens, teve um desempenho bom, né? E ainda pegou os difíceis. O que acontece? Dados calculados, reais. Esse aluno ficaria com uma nota de 300. O que é que a teoria de resposta ao item fez aqui? Falou, poxa, se esse aluno erra as fáceis, ele deu muita sorte e no chute acertou as 20 mais difíceis. Por quê? Porque é incoerente. Imagina que eu estou medindo a altura, a pessoa ela não é maior que as alturinhas pequenininhas, mas ela começa a ser maior que as alturas grandes. Não pode, foi um acaso isso daqui. Então, a coerência pedagógica, ela é medida pela teoria de resposta ao item. Eu posso dizer para vocês que esse cara é praticamente o zero de matemática. O zero de matemática do ano de 2012, quem errou tudo, errou as fáceis, as difíceis, errou tudo. Ele teve nota 277. Esse cara aqui acertou 20 e teve nota 300. Pessoal, isso é importante. Pensem que esse aluno aqui não existe, é um aluno hipotético. Se eu pego os microdados do Enem, eu não vou encontrar ninguém que erra as fáceis e acerta as difíceis, é impossível, mas se isso acontecesse, era isso que ia acontecer. A nota dele seria 301,5. O que acontece na realidade com o Enem? É a situação da Raquel. O aluno ele não vai ser perfeito, não vai acertar todos os fáceis. Ele vai errar um fácil, errou um outro fácil, deu bobeira, é um assunto que ele não estava acostumado. Ele acertou um difícil, acertou outro difícil. Aí a teoria de resposta ao item fala para mim, ah, esse daqui foi chute, eu não vou contar, esse daqui foi chute, eu não vou contar, esse daqui ela teve um deslize, eu não vou contar o erro, e vai dizer que a nota dela é 587. Esse é o caso real. Isso aqui é importante, daqui a pouco a gente volta. A gente tem que entender isso para o primeiro passo. Uma outra coisa importante do Enem, uma outra coisa é a relação entre profundidade dos assuntos. Deve ter gente aqui de todas as áreas, de português, matemática, de história, física, química, sociologia, mas vamos pensar no Enem como um todo, todas as matérias. E se eu perguntasse para vocês, português, cai assuntos mais específicos ou mais essenciais? Aqueles tópicos que você naturalmente, pelo seu convívio em sala de aula, convívio com meios de comunicação, consegue ler e interpretar desde que bem treinado.
a gente vai ver que português, inglês, provas muito interpretativas, abordam apenas alguns conceitos essenciais, não entra em coisas específicas. Aí eu venho matemática. Pô, matemática, o que são os conceitos essenciais? Identificação de figuras geométricas, análise de gráfico, tem bastante conceito essencial. Cálculo de área, às vezes, pô, vou pegar uma área de um retângulo, vou dar uma apertadinha, pegou um trapézio, já é bem difícil de ser cobrado. São conceitos essenciais. E na equação trigonométrica cai no Enem? Não cai. Vai pegar números complexos? Aí não está nem no edital, não cai. Gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que Enem tem um foco em conceitos essenciais e aquele detalhe pode ficar de lado. Tem matéria que cobra detalhe? Tem. Física, de vez em quando, tem uma questãozinha um pouco mais específica, que você precisa de uma fórmula, química, biologia fica ali no meio tempo. Mas, olha a distribuição. A gente está muito deslocado para o lado de lá. E olha a distribuição. Olha a quantidade de questões que eu tenho. Se eu for pegar física, química, biologia, que são um pouco mais específicas, eu tenho mais ou menos, eu dividi por 3 aí, 15 questões de cada uma das áreas. Enquanto o português, 40, matemática, 45, língua estrangeira, mais 5, história, geografia, que tem um conteúdo mais interpretativo também em uma grande parte das questões, também compõe uma grande parte da prova. Pessoal, o que é interessante? Se eu juntar as duas informações, primeiro, aquele primeiro quadrinho onde a gente mostrou a aluninha que acerta as fáceis tem nota maior do que aquela aluninha que acerta as difíceis. E olhando esse gráfico, esse mapa, onde eu tenho conceitos essenciais na prova, poucos conceitos específicos, eu tenho que atentar no foco no básico. A gente trabalha com um paradigma, nós como professores, é muito natural pra gente. A gente trabalha o básico, o intermediário e o difícil, e às vezes a gente está na sala focando, puxando naquele assunto que tem uma possibilidade de ajudar a gente numa prova bem baixa, enquanto a gente não garantiu o aprendizado do aluno no básico. Então, Enem, você tem que garantir o básico. Tem que garantir que ele acerte a questão mais fácil da prova até o nível de conhecimento dele. E que erre as questões que estão acima do nível de conhecimento dele. Não adianta você ensinar coisas acima do nível de conhecimento dele, que não vai aumentar a nota do aluno. Primeiro passo, foca no básico. Importante, conscientização dos professores, garantam o aprendizado dos assuntos essenciais, garantam as questões fáceis, incentive os alunos a garantir as questões fáceis. Eventualmente, quem tiver um pouco mais de ousadia, reajuste a área, a grade. Vamos puxar um pouquinho mais na matemática, vamos puxar um pouquinho mais nos conhecimentos essenciais. Incentivar mão na massa, incentivar pensamento crítico. O que eu queria que vocês colocassem na cabeça para o Enem: feijão com arroz. Feijão com arroz é o que vocês precisam fazer em sala de aula. Às vezes a gente fica preocupado, não, eu vou ter que apertar mais o aluno vai achar que eu não estou dando uma boa aula. Pelo contrário, gente, vocês estão garantindo aquilo que ele vai precisar na vida dele, ok? Passo 2, vamos começar a entender para o passo 2, é a mesma história. Os últimos passos são mais rapidinhos, tá, pessoal? Os primeiros passos são os mais valiosos. A gente está trabalhando com réguas diferentes. Às vezes sai o resultado do ranking, e aí no resultado do ranking eu vejo lá, poxa, linguagens e códigos na minha escola teve um desempenho fraco. Por que teve um desempenho fraco? A régua do Enem tem seus pontos de mínimo e pontos de máximo. Esses pontos são inclusive divulgados pela imprensa. Aqui a gente fez uma simulação utilizando teoria de resposta ao item. Vamos pensar em alunos que acertem todas as fáceis, todas as 16 mais fáceis, 17 mais fáceis, 18 mais fáceis, até
as 45 mais fáceis, que são as 45 mais difíceis, que são as 45 da prova. E aí a gente consegue visualizar a diferença de régua. Se eu olho matemática, o cara que acertou toda a prova de matemática em 2012 tirou nota 955. E o cara que acertou todas de português tirou nota, olha a diferença, 120 pontos, né? 130 pontos, 140 pontos ali de diferença. Ou seja, por que a gente tem essa diferença? Pela calibração que foi feita inicialmente desses itens. Se a gente for pensar a origem das réguas era a nota média 500, desvio padrão 100 dos alunos de terceiro ano que completavam o ensino médio em 2009 e que eram de escolas públicas. Então, os alunos de escolas públicas tiveram uma nota de matemática baixa. E isso faz com que, quando a gente está num contexto um pouquinho diferente, vamos pensar em escolas particulares e em outras possibilidades, poucos acertos implicam em uma distância maior daqueles alunos que estavam inicialmente calibrando aquela régua, ok? Então, pessoal, isso daqui é característica. Vai acontecer sempre, porque a gente tem uma origem da régua enviesada. As réguas não são comparáveis. Não dá para eu comparar o resultado de matemática com o resultado de linguagens e códigos. A gente tem comportamentos diferentes pela calibração inicial dos itens, ok? Pessoal, isso é importante, porque às vezes a gente está apertando a turma de linguagens e códigos, falando desempenho tem que melhorar, enquanto a turma de matemática, que está com desempenho alto, ela não está fazendo aquele trabalho que a gente gostaria que tivesse sido feito. A gente precisa entender essa diferença. E entendendo essas diferenças, a gente consegue cobrar melhor onde que a gente precisa ter uma maior dedicação dos coordenadores, dos professores, aonde que a gente tem uma maior dificuldade no nosso contexto escolar. Aqui, pessoal, a gente gosta de fazer essa analogia. Às vezes vocês estão indo para um caminho, mas na verdade o caminho é o outro. Às vezes a gente está puxando a matemática ou deixando a matemática de lado, num momento onde matemática seria o ponto a se atacar. Porque vocês viram, acertos em matemática, se eu acerto mais questões em matemática, eu vou ter uma maior nota final, porque a régua de matemática é mais deslocada. Então, puxa na matemática. Ah, mas a nota de matemática tá boa. Tá boa, mas a régua tá deslocada. Puxa um pouquinho mais na matemática, que isso vai garantir pontos para os seus alunos e para as suas escolas. Ok? Para o passo 3, vamos ter um entendimento aqui. Os próximos passos agora são um pouquinho mais rápidos. Vamos pensar na prova do Enem. Se vocês visualizam a prova do Enem, vocês já vão dizer, muita leitura, a quantidade de textos ainda permanece grande. No último ano deu uma diminuída, né? Vocês sentiram uma diferença. Mas eles cortaram aquele texto inútil, porque tinha muito texto inútil, vocês concordam comigo? Cortaram, mas ainda tem muito texto. Por quê? Porque ele quer avaliar o poder do aluno, analisar aquilo lá e tomar decisões em cima de um contexto. Então as questões contextualizadas ainda são características do exame. Se vocês forem pensar, o tempo por item é muito curto, é difícil. Se a gente fizer, é óbvio que alguns itens a gente passa rapidinho, outros itens a gente fica um pouquinho mais, mas na média a gente tem 3 minutos para cada um dos itens, assumindo que a gente vai fazer a redação em 1 hora no segundo dia, que é o que o Enem, o INEP assume. Tempo de prova, pesado, é difícil, vocês estão aqui já 20 minutos, 30 minutos, já estão cansados. Imagina o aluninho lá, bem mais hiperativo do que vocês, bem mais ansioso, numa situação de pressão, sentado 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas e meia, fazendo a prova. Pessoal, vocês se lembram, a gente falou, as questões são básicas, essenciais. O que o cara precisa? O cara precisa conhecer a matéria para mandar bem nessa prova? Numa prova longa, com muito texto?
Não, ele precisa se concentrar, ele precisa ter atenção. A prova não mede só a altura do Batman, ela vai medir o grau de atenção. Às vezes o cara sabe o assunto, se ele estivesse numa situação sem estresse ele iria resolver, mas ele erra. Por quê? Porque se distraiu, porque fica cansado, existem outros fatores que influenciam no desempenho. Pessoal, isso dá tilt na cabeça do aluninho. O que é importante? O que a gente recomenda para a gente trabalhar esse ponto? É um treinamento, mas um treinamento reproduzir fielmente a situação de prova. A gente tentar fazer um treinamento fisiológico. Vamos manter no mesmo horário. A prova começa a 1h da tarde, vamos começar a prova a 1h da tarde. Vamos tentar deixar o aluno numa situação que ele não tem a facilidade de ir no banheiro que ele tem normalmente numa prova que a gente aplica em sala de aula. A gente tem que reproduzir para deixar a situação de fazer prova automática. A gente não pode contar com o grau de atenção do aluno. Tem que ser fisiológico. Se eu pedisse aqui para vocês lerem as palavras, vocês vão ler com facilidade. Se eu pedir para vocês dizerem para mim qual que é a cor de cada uma das palavras, vocês vão ter muita dificuldade. Por quê? Porque vocês treinaram muito leitura, treinaram pouco a identificação de cor. E vem as duas informações ao mesmo tempo. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aquilo que é automático para vocês. Tem que ser automático para os alunos, ok? Passo 4, vamos contar e entender, eu não sei se eu estou contando direito, mas voltando a entender um pouquinho mais. O Enem, apesar de sofrer algumas mudanças, ele ainda possui um grau de previsibilidade. Vocês precisam entender o que cai no Enem, quais são as ênfases, o que ele gosta e o que ele não gosta, para conseguir direcionar corretamente os alunos. Isso daqui é uma informação que está apresentando o grau de incidência das questões em cada uma das competências da prova de 2012. É uma informação mais ilustrativa, mas vocês precisam ter essa informação. Mas essa informação não basta. Por quê? Sabendo que eu tenho que atacar a competência 1 de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, eu posso chegar na sala de aula e dar uma aula ótima sobre isso. Mas vai ter um conjunto de alunos que não vai absorver naquela aula. Inclusive competência, falar em aula com competência é complicado, a gente tem que trabalhar treinamentos, algumas outras atividades, mas vamos pensar que isso daqui é um ponto de partida. O que é relevante? O que é importante? É a gente, além de saber o que cai, a gente conseguir identificar dentre os nossos alunos aonde que cada um tem dificuldade. A gente conseguir segmentar. Por quê? Cada estudante vai ter as suas dificuldades. Se a gente conseguisse pegar a nossa sala de aula e separar, esse daqui vai trabalhar isso, esse daqui vai trabalhar isso, esse daqui vai trabalhar isso, imagina o rendimento que vocês teriam. É uma situação a se pensar, existem custos, existem estratégias que facilitam esse trabalho, que dificultam esse trabalho. Trabalhar online, vamos trabalhar enviando conteúdos para os alunos, plantão de dúvidas, grupos de estudos, mas não dá para a gente se acostumar a receber uma nota de uma prova e falar 6,5 é o aluno. 6,5 não é o aluno. 6,5 é uma consolidação daquela avaliação. E aquela avaliação determinou se ele sabe a habilidade 7, se ele sabe energia. A informação relevante para vocês não é a nota, não é o número. É o que ele sabe e é o que ele não sabe. Entendendo? Passo X. Primeiro, ranking. O ranking chega, em algum momento ele chega. Normalmente em dezembro vai chegar lá a notinha da minha escola e eu vou falar: nossa, eu achava que ia ser uma nota melhor. Ou eu vou falar: nossa, eu achava que ia ser uma nota pior. Mas, pessoal, vocês receberam essa informação defasada. A informação que vai sair vai ser daqueles alunos que fizeram a prova em 2003, já estão se formaram, fizeram o primeiro ano da faculdade, estão indo para o segundo ano da faculdade, e aí você recebe uma informação que você consegue trabalhar? Consegue. Existem algumas coisas da escola que são estruturais, professores, com distribuição de grade, com material didático, que vocês conseguem ainda atuar. Mas
Pô, precisava desse tempo, desse período para vocês conseguirem ter a informação relevante, para vocês conseguirem tomar decisões inteligentes. Vocês têm que diminuir esse período. A avaliação da efetividade. Vocês criaram um grupo de preparação para o Enem. Pô, foi efetivo? Não foi efetivo? Só no ano que vem. Porque o ano que vem eles vão fazer a prova, no ano seguinte vai sair o resultado. Difícil, né? Informações muito gerais, sabe? A nota de cada um. O que eu vou fazer então, pessoal? Eu como gestor de uma escola, eu como professor, eu tenho que validar todas as minhas ações. Não adianta a gente pensar em fiz a prova, daqui a algum tempo vai sair o resultado, acho que tá bom, o caminho é esse, sentindo a velocidade do vento, é para lá que eu vou. Vocês têm que ver realmente se aquilo que vocês fizeram foi efetivo. A gente precisa acompanhar os resultados das nossas intervenções. Tudo que a gente fizer, a gente tem que medir, a gente tem que checar. Não adianta planejar, fazer sem checar, para depois replanejar, mudar a estratégia ou manter aquela estratégia, reforçar o que deu certo, cortar o que deu errado para melhorar. É importante que a gente tenha uma visão mais sistemática. Então, passo 5, acompanhar os resultados de uma maneira mais frequente, não no final do ano, depois de muito tempo, o aluno não está nem mais na escola, ok? A gente precisa ter métricas relevantes, que nem eu falei, nota 6,5 não me diz nada. Ele aprendeu aquele assunto, ele não aprendeu aquele assunto, muito mais importante. A nota dele TRI foi essa, foi aquela, muito mais importante do que ele acertou 20. Vai que ele acerta as 20 mais difíceis, isso daí não serve para mim. Eu quero que ele acerte as 20 mais fáceis. A gente precisa ter informação para reforçar ou para corrigir rumos, ok? Passo 6, entendendo. Vamos voltar para a redação agora. Redação não influencia tanto a nota, porque pelas divulgações que a gente tem na mídia, de ranking, a redação costuma não entrar. Às vezes a gente tem rankings alternativos, onde a gente coloca as escolas em ordem de nota de redação, mas a redação continua sendo muito importante para o aluno. E São Paulo tem um problema. Por quê? Porque existe um critério aqui na prova do Enem que a gente não trabalha em sala de aula. Se eu for pegar aqui, domínio da norma padrão escrita, pô, todo mundo, toda escola trabalha, compreensão da proposta de redação e organização de informações do texto, coesão e argumentação, é o beabá, FUVEST, Unicamp, é o que vocês fazem no dia a dia. Aí vem aqui, proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, que é uma coisa específica do Enem. A gente não presta atenção, o aluno também não presta atenção. Ele vai para a prova e vai super bem aqui, porque meus professores de redação são bons, porque minha estrutura de redação é forte, mas chega na competência 5 e a nota dele cai. E isso acontece. A gente pegou uma amostrinha de escolas de São Paulo, só para a gente visualizar. Vocês sabem que a nota de redação ela é avaliada em 5 competências, cada competência vai de 0 a 200, e a gente pegou a média de uma amostra de escolas de São Paulo. Ó, o desempenho não é aqueles desempenho, não é um desempenho muito, é um desempenho bom. Vamos colocar aqui 70% dos 200, 140. 140, 130, 120, 130, chega na competência 5, proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Cai. E é um detalhe, porque se o aluno é bom nessa parte, se ele prestar atenção, ele vai elaborar uma proposta de intervenção inovadora e que respeite os direitos humanos. Então, pessoal, o passo 6, basicamente, é a gente tomar cuidado com o nosso viés paulista. 1 a 4, a gente já faz normalmente. A gente tem que alertar os alunos e alertar os professores para a gente fazer uma proposta de intervenção na prova de Enem. Nem que seja, vamos colocar 2 aulas no ano só para trabalhar essa competência, porque o aluno tem que chegar na hora da prova alertado que a gente tem que, de alguma maneira, não conquistar o mundo, mas mudar o mundo na proposta de intervenção. Ok, gente? Entendendo? Passo 7, é o último, hein, gente?
questão da motivação. É uma coisa meio óbvia. Eu deixei os mais óbvios para o final. O aluno tem que saber aonde que ele está, para onde que ele vai. Não adianta a gente falar, aluno tem que sentar a bunda na cadeira, tem que aprender, aonde que eu vou usar isso? A gente tem que responder isso para o aluno, nem que seja, vou usar isso no Enem, eu vou usar isso no vestibular, mas ele precisa ter noção. E não só qual que é o destino final, ele tem que entender o caminho, para saber se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado. Ele tem que ter a informação. A gente está numa era que a gente entrega a prova para o aluno, a gente demora um mês, o professor vai, corrige, a gente digita a nota, coloca a nota disponível. É um tempo que o aluno não espera. Ele usa o celular, usa os aplicativos que ele tem, a internet, e é tudo instantâneo. A gente tem que posicionar o aluno da maneira mais rápida possível. Não adianta a gente esperar e acreditar que ele vai ficar motivado. Então, pessoal, o passo 7 é tentar ao máximo, no máximo que vocês puderem, projetar de forma concreta se ele está no caminho correto ou não. Tentar associar a informação que ele tem de prova com o sonho dele, com o que ele quer. Não adianta eu fazer uma prova, vou fazer um simulado. Meu aluno está prestando Enem, quer medicina na UFRJ. Ele faz lá a prova, acerta 80% da prova. Fiz um simulado muito bem pensado, com a equipe de professores estudando a grade do Enem. E aí montou aquela prova linda, o aluno tirou 80%. Ele vai olhar e vai falar, e aí, eu passo em medicina na UFRJ ou não passo em medicina na UFRJ? A gente tem que trabalhar com uma relação direta entre o resultado, o processo do aluno e o sonho que ele tem. É motivação, vocês têm que puxar para esse lado. A gente, às vezes, e a prova acaba atuando de uma certa maneira nesse sentido, como sendo uma motivação extrínseca. O aluno ele não quer mandar bem na prova, não quer tirar 10 na prova, ele quer passar no vestibular. Quando você coloca ali, ó, tirou 10, então ganhou um biscoitinho, porque vestibular é muito longe para ele. Então associar um pouco dessas motivações intrínsecas que ele tem, ele quer passar na universidade dos sonhos dele, com motivações extrínsecas. Você avançou, você está indo no caminho correto. Você não avançou, não está indo no caminho correto. Melhor aqui, melhor ali, para ele conseguir ter palpável, de forma palpável, aquilo que ele está projetando. Eu fiz uma brincadeirinha aqui com o Waze, né? Não sei se vocês conhecem, tá? O aplicativo de navegação GPS que tem uma funcionalidadezinha que é interessante. Incentiva a gente a fazer o certo, incentiva a gente a falar, ó, tem um buraco na frente, tem um policial, tem um radar ali na frente, incentiva. Mas é tão bestinha? É bestinha, mas tangibiliza, deixa concreto aquele negócio que, vou fazer o certo pelo fazer o certo? Eu quero fazer o certo, mas se eu deixar uma coisa assim, eu vou ter mais motivação para fazer o certo. Ok, pessoal? São 7 passos que eu queria falar com vocês. Tem uma continuação da apresentação, só que aí depois a gente pode conversar particular, que é um pouquinho a respeito do evolucional. A gente está trabalhando com alguns desses pontos, principalmente com o trabalho com teoria de resposta ao item, de entrega para os alunos de resultados concretos, trabalhar um pouquinho com as ênfases do Enem, treinamento fisiológico, esse tipo de coisa, mas basicamente a gente está entregando para as escolas simulados e de uma maneira mais valiosa do que simplesmente um simulado, uma prova. A gente dá para vocês um diagnóstico, informação. Por que a gente vai dar informação para vocês? Para vocês tomarem as melhores decisões. Nosso objetivo é fornecer para vocês ferramentas para as melhores decisões serem tomadas. Ok, pessoal? Obrigado.